O Evangelho das Ofertas. Hoje, na pregação do Evangelho, é muito comum apresentar Jesus como solucionador dos problemas dos homens. As pessoas são atraídas pelas bênçãos de Deus. São comuns expressões como estas na pregação atual. Venha a Jesus que Ele vai resolver seus problemas. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Venha para Ele resolver seus problemas de saúde e financeiros. Não encontramos estas expressões na pregação do Evangelho feita por Jesus e pelos apóstolos. Embora seja verdade que Jesus é nosso Salvador e que por meio dele recebemos muitíssimas bênçãos, esses motivos não devem ser a razão pela qual alguém vem a Cristo. Em Romanos 14:17 lemos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este é um evangelho que apresenta a Cristo como um servo do homem, e não o homem como servo de Cristo. É um evangelho que coloca a felicidade do homem como centro da pregação. Não coloca Jesus e sua vontade como centro. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Chamamos a este tipo de pregação atual de Evangelho das Ofertas. É aquela pregação que diz: venha a Jesus que você vai ganhar isto, venha a Jesus que você vai ganhar aquilo, venha a Jesus que você vai ganhar aquilo outro. Esta não é a verdadeira pregação do Evangelho. Todo Evangelho que não apresenta a Cristo e seu reino absoluto sobre a vida do homem não é verdadeiro. Em Mateus 13, 24 a 30, Jesus fala em parábola de um inimigo que semearia uma semente falsa no meio do trigo. Ele fala do joio. É uma erva que nasce no meio do trigo. É uma erva parecida com o trigo, mas que não é trigo. O trigo são cristãos verdadeiros que têm de fato a Jesus como Senhor de suas vidas. O joio são os religiosos que andam no meio da igreja, mas que têm a Jesus como Senhor apenas de boca, da boca para fora. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, disse Jesus em Mateus 7:21. Os religiosos são produzidos por um evangelho deficiente, o evangelho das ofertas, um evangelho mais barato que não apresenta a Cristo como Senhor da vida. Jesus sempre apresentava as condições para alguém ser um discípulo seu. Em Lucas 14, 25 e 26 diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E em Lucas 14, 33, Jesus diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Prometer bênçãos e salvação sem apresentar as verdadeiras condições para alguém ser um discípulo é baratear o Evangelho de Cristo. Grandes multidões acompanhavam a Jesus, mas ele não queria enganar ninguém. Nem todos os que o seguiam eram seus discípulos. A pregação das ofertas atrai muita gente, mas não faz discípulos. Repitam comigo: a pregação das ofertas atrai muita gente, mas não faz discípulos. Mais uma vez: a pregação das ofertas atrai muita gente, mas não faz discípulos. Se pregarmos um evangelho de propaganda das bênçãos, juntaremos muita gente carente, porém, não teremos verdadeiros discípulos. As bênçãos são consequências na vida de alguém que recebeu Cristo como Senhor de sua vida.